Recentemente eu comecei a assistir Yu Yu Hakusho, uma das obras mais famosas de Yoshihiro Togashi. E uma coisa que eu percebi em todas essas obras é que o Togashi gosta muito de fazer paralelos entre os seus personagens. Graças à sua experiência escrevendo histórias, ele foi capaz de criar uma das obras mais tocantes da atualidade. E há quem diga que é a obra japonesa mais bem escrita no quesito storytelling, e eu concordo, pra mim só fica atrás de One Piece. Hunter x Hunter, apesar de ser um mangá shounen feito para um público mais juvenil, isso não invalida o fato de que é um mangá extremamente complexo, seja das categorias de Nen até as personalidades dos personagens, o que atraiu um público mais analista durante o período que a obra foi sendo publicada. Eu terminei recentemente o arco das Formigas Quimera de Hunter x Hunter e percebi ao longo dos episódios vários paralelos entre os personagens, tipo a empatia seletiva do Gon e do Meruem, os valores de Yuppie e do Knuckle, que é um personagem maravilhoso. Ele já me fez virar fã pelo fato de parecer o justo que tem o dublador do Okuyasu, sério. O trabalho do Wataru Takagi é sensacional. Ao navegar pela internet em busca de inspirações para vídeos, eu acabei me deparando com uma imagem da qual ilustrava os paralelos entre o principal protagonista da série, o Gon, e o vilão principal do arco das Quimeras, Rei Meruem. Eu meio que me apaixonei por esse conceito meio antítese, né, do monstro que vira um humano e o humano que vira um monstro. Aí nessa imagem é possível ver as semelhanças que ambos têm, seja nas posições que se encontram ou nas falas dos mesmos. Os dois primeiros quadrantes, contando de cima para baixo, vemos o semblante sério e poderoso de Meruem e Gon, que estavam diante de seus inimigos. O fator interessante era que ambos estavam dispostos a barganhar. Meruem queria barganhar com o Netero em troca de seu nome, mas se viu obrigado a duelar para alcançar seu objetivo. Já o Gon, como sendo alguém com motivações e ideias diferentes, tinha que concluir a missão de exterminar as formigas quimeras a todo custo. Porém, ele barganhava com Neferpitou para que, após curar Komugi, ela fosse imediatamente consertar o Kaito, mas, como já sabemos, não havia nada a ser feito. Então Gon, por sentir raiva e se sentir perdido, teve que fazer o que fez com Pitou em troca de seu Nen e vitalidade. Na segunda linha, a postura é a mesma, ambos encontram-se pacientemente esperando que seus desejos sejam correspondidos. O rei senta-se e ele trocaria todo o tempo do mundo que ele pudesse para que Netero lhe dissesse seu nome, independente das circunstâncias. Só que Meruem tinha que tomar uma atitude, já convencido de que Netero não lhe diria por bem, mas por mal. Do outro lado, o Gon, já não tão paciente quanto o rei, esperava Pitou curar Komugi, então ir para Peijin curar o Kaito, mas ao contrário de Meruem, que se viu sem escolha, Gon já queria eliminar Pitou desde o começo. Mesmo se, porventura, ela curasse o seu amigo, todavia seu sentimento de ódio e vingança foi de 0 a 100 de uma forma estupidamente rápida. Na terceira linha da imagem, temos Meruem como uma figura majestica e poderosa em frente a um ser submisso e disposto a lhe obedecer. Da mesma forma que o Gon tá ali, imponente e... Agora falando dos últimos quadrantes, temos os braços direitos de ambas as figuras em prantos, se sentindo insuficientemente culpados, a Pitou se sentindo culpada por não proteger a Komugi, e o Killua se sentindo culpado pela impotência de não poder ajudar o Gon naquele momento. Sério, ver o Killua chorar é algo que me dói demais. Eu tenho que admitir que o Gon foi escroto com ele, mas convenhamos, na hora da raiva descontrolada, ser um médio que fala ou faz afinal. O Gon é tão jovem e imaturo, a maturidade dele não veio como a do Killua. O Gon nunca foi exposto ao mundo maléfico de Hunter x Hunter como o Killua. Sua maturidade ocorre numa velocidade mais desacelerada, enquanto que Killua, que era um assassino, pôde enfim descobrir que as vidas têm sim valor e desenvolveu a empatia que podemos ver naquela cena com o Ikalgo. Mas o pai do Gon, o Jin, pôde dar um dos ensinamentos mais valiosos do mundo moderno atualmente. Ensinou sobre pedir desculpas e o que fazer para isso, apesar dele não pedir desculpas ao Gon, que é o próprio filho dele. O Gon é um garoto muito juvenil e, assim como o Meruem, não foram expostos à experiência mundana. O Meruem, graças à fagogênese, pôde desenvolver um cérebro extremamente inteligente, podendo aprender jogos difíceis em poucas jogatinas, apenas lendo o livro de regras. Ele acompanhou mentalmente todos os ataques de Netero e associou a um jogo de Gunji, mas é visível que ele era muito ingênuo, afinal, ele não tinha nível de experiência que o Netero possuía. Sendo assim, ficou com medo ao descobrir o potencial que a raça humana tem para a malícia. O Gon é inexperiente e jovem como o rei. Por isso fez o que fez com Killua, e eu não o culpo. Mas ambos o protagonista e o vilão têm pensamentos egoístas, pois sua experiência com empatia é selecionada meticulosamente para quem eles querem ter esse sentimento. O Gon sente empatia por aqueles que podem o ajudar, já o Meruem pode desenvolver um senso de empatia mais amplo, logo após a luta contra o Netero e os rounds contra Komugi. Assim ele pôde entender o verdadeiro valor da vida e finalmente compreendeu seu propósito como rei, ajudar os mais fracos e necessitados.
Veja como a maturidade do Meruem veio forte. Ele sempre foi um ser que matava por matar, afinal, ele podia, ele era o rei. Mas após refletir várias vezes sobre a sua essência, ele finalmente a encontrou. O Gon já passou por muito mais coisa que o Meruem. Ele tem uma mente traumatizada pela perda do amigo próximo do pai que o abandonou, e que ele busca desde o início da série, e por ser induzido mais tarde às relações com as outras pessoas, seu senso de empatia acabou sendo mais restrito àqueles que estavam junto a ele. Sendo assim, não pôde amadurecer tanto quanto Killua. Assim, o mesmo por vingança, mas não somente por isso, matou Pitou em troca de tudo, mas, como o mesmo disse, aquilo que estava em sua frente era uma besta imparável. E para pará-la deveria tornar-se também. Uma curiosidade interessante sobre essa cena no anime é a música tema que toca. O nome da música é Hasitsu, a palavra japonesa para Hakasa, uma entidade assombrosa proveniente do hinduísmo, com poderes sobrenaturais e força magnífica. São demônios, justamente o que o Gon se transformou. Agora vem aí a minha imagem favorita, sobre os paralelos entre os dois. Essa imagem reflete bem o momento em que os dois sabem do poder que possuem em suas mãos. Mas o Meruem já descobriu sobre si, ali em seus momentos finais já afetado pela doença da Rosa. Ele percebe o quão frágil é. O mesmo diz que no estado em que se encontra já não é mais um deus ou um rei, mas sim um homem com um fim marcado. E até que esse fim chegasse, ele queria passar o tempo todo com a pessoa mais importante para ele. Komugi. はいはい。何ですか？名前を呼んでくれないか。おやすみなさい。メルエム。 Já o Gon nunca esteve tão poderoso. O ato de olhar para a própria mão e reconhecer que o poder emanava e fluía tão bem, e ele sim se sentia como um deus naquele momento. Ele se sentia capaz de qualquer coisa. Essa é a tão temida fúria de um homem gentil. Quando se sente que todo o bem que se fez não é retribuído pelo mundo, o homem sente que não deve nada a ele e se liberta das amarras. É aí que esses paralelos ficam muito evidentes. Agora, uma das cenas mais tristes do anime, na minha opinião. Ele extravasava todos os sentimentos de seu coração naqueles golpes brutais contra o crânio de Neferpitou, mas não sentia nada. Era um sentimento de vingança vazio e sem ponto algum, pois no fundo ele sabia que não tinha volta. Ele sabia que o Kaito nunca mais ia voltar. No final do confronto, o Gon finalmente percebe sua fragilidade e impotência por não poder salvar todos. Esse é um dos conflitos internos mais comuns entre heróis. Dessa forma, ao olhar para sua mão, ele já não sente que pode tudo, mas sente sua fragilidade e impotência, dando de graça o seu braço para o corpo já morto da Pitou decepar. Assim, o mesmo se assemelhava a Kaito, mas não sentia mais nada. Ele finalmente sentiu o alívio de não ser mais um garoto impotente e imaturo. Essa foi a hora que tudo mudou. O Gon amadureceu. Este é o momento que o monstro volta a ser humano. Mas já está tudo perdido, já não há mais volta. Gon aceitou o seu destino de morrer aos braços de Killua e ele está bem com isso, afinal. Todo o seu propósito foi correspondido, já não havia nada a se fazer. Ele sabia que o contrato de Nen era fatal. Então ele aceita que morrer aos braços do seu amado amigo era a única escolha que tinha. Assim como o Meruem, que morreu abraçado a Komugi. Por fim, o Killua pôde salvar o Gon graças ao poder de Nanika. E podemos ver que não tiveram mudanças significativas na personalidade dele, mas ele sabia que tinha de ser grato e pedir desculpas por ser um babaca e imaturo com as pessoas. Principalmente ao Killua, principalmente ao Kaito. Isso, meus amigos, é o que eu chamo de desenvolvimento bom de personagem. Poucos autores fazem o que Togashi sempre fez. O homem é uma lenda, senhores. Simplesmente.